O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas, e os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se completem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, parece haver uma contradição entre a primeira leitura de hoje e o Evangelho. Enquanto na primeira leitura parece, Deus aparece, Deus se mostra como aquele que guarda e que protege aqueles que nele confiam, no Evangelho parece que Deus não se importa com aqueles que sofrem. A primeira leitura, retirada do profeta Daniel, estamos aqui no capítulo 6. Vocês podem depois, querendo ler o livro do profeta Daniel, muito interessante, vale muito para nós. O contexto aqui é o seguinte: vocês lembram, ontem Daniel foi chamado à presença do rei Baltazar, que tinha profanado os vasos sagrados do templo, e Baltazar tinha tido uma visão. Chamou Daniel, que deu a interpretação e disse de que aquilo que Baltazar tinha feito não era agradável a Deus e que o reino dele não continuaria. E Baltazar ficou tão impressionado com aquela palavra de Daniel, que exaltou o arauto da sua destruição, isto é, aquele que tinha dito que ele seria destruído, ele o exaltou, tornou seu arauto, tornou Daniel alguém importante. E diz aqui a palavra que na mesma noite, Daniel, capítulo 5, versículo 30, Baltazar, rei dos caldeus, foi assassinado naquela mesma noite. Daniel disse, interpretou aquela visão, Daniel foi exaltado, e naquela mesma noite, aquele que o exaltara foi morto, foi assassinado. E o rei Dario toma posse, o rei dos Medos, o Medo Dario, tomou posse do reino, e Daniel continuou, digamos, com a sua situação agradável. Diz aqui que o rei Dario
ele constituiu 120 governadores. Deixa eu ver aqui para não dizer o número errado. Dario decidiu nomear 120 governadores e 3 ministros. Os governadores iriam administrar as províncias e os 3 ministros iriam supervisionar o trabalho daqueles governadores. E diz que Daniel era um dos 3 ministros. E Daniel era tão bom, era tão competente, que o rei o tornou o primeiro dentre os ministros. Depois do rei era Daniel. E é claro, meus santos, que a inveja é terrível, né? Então, os governadores e os ministros ficaram enciumados com Daniel, tentaram pegar Daniel em alguma situação difícil, mas diz a palavra que ele era irrepreensível, era muito zeloso, era muito responsável. Então os governadores e os ministros disseram: vamos então pegá-lo num ponto religioso. Então esses 120 governadores e os ministros foram ao rei Dario e deram a ideia de o rei decretar um mês de oração pelo rei, em que todos deveriam adorar apenas o rei, e que todo aquele que adorasse uma outra divindade, qualquer que fosse, deveria ser decretada a sua morte. Pois bem, o rei Dario achou interessante aquela proposta e fez este decreto. E o que é que fez Daniel? Daniel, meus santos, ele não dançou conforme a música. Isto é, Daniel, imagine, ele era o primeiro depois do rei. O rei fez um decreto e ele não pensou 2 vezes. Primeiramente, obedecer a Deus. Importa primeiramente obedecer a Deus que aos homens. Daniel continuou fazendo as suas orações a Deus. 3 vezes ao dia ele subia ao terraço da sua casa e fazia as suas orações, e diz que os seus inimigos o observavam, porque sabiam que ele era um homem devoto, sabiam que ele era um homem movido por princípios e não movido pelos seus interesses. E isso nós precisamos aprender. As nossas ações devem ser movidas pelos nossos princípios, pelos nossos valores, e não pelas conveniências, porque às vezes as nossas atitudes não serão convenientes. Isto é, tomar aquela atitude não será conveniente, não será agradável, não será promissora aqui neste mundo. Mas ou nós somos movidos pelos nossos princípios, pelos nossos valores, pela nossa fé, ou nós seremos movidos pela cartilha do mundo, que muda de acordo com os interesses daqueles que estiverem à frente. E a pergunta é: por quem você é movido? Pela palavra de Deus? Pela sua fé? Pelos seus princípios? Ou pelas conveniências mundanas? Pois bem, Daniel era movido pela sua fé. Então ele sabia que aquela atitude poderia lhe ser contrária e muito negativa, mas como ele não procurava o seu benefício aqui na terra, como a meta da sua vida não era ser feliz a todo custo aqui neste mundo, mas ser fiel a Deus, ele continuou sendo fiel a Deus nas suas orações, mesmo que isso o fizesse criminoso, porque ele estava desobedecendo frontalmente a uma ordem do rei que o estava beneficiando tanto, porque Baltazar o exaltou e Dario continuou a exaltá-lo, e exaltou ainda mais. Pois bem, os governadores e os ministros foram ao rei e disseram:
Versículo 7. Viva sempre o rei Dario. Quer dizer, começam com esses louvores mentirosos. Os ministros do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores estão de acordo que o rei deve promulgar um edito. Pois bem, aqui eu estou lendo um trechinho anterior, em que eles propõem o edito. Então eles vão ao rei e dizem: majestade, o que é que deve acontecer a alguém que desobedecer o edito que o Senhor promulgou? E o rei diz: deve ser lançado aos leões. E os sátrapas, os governadores, os prefeitos disseram: pois bem, Daniel não está obedecendo. E diz aqui, versículo 15, que o rei ficou entristecido. Por quê? Porque o rei não queria entregar Daniel. Aqui nos lembra uma outra figura posterior, Herodes, que não queria entregar João Batista, mas que não foi corajoso o suficiente, e Pilatos, que não queria entregar Jesus, que também viu que não era correto, mas eles foram covardes, eles não agiam segundo os seus valores, eles não agiam segundo os seus valores, a sua consciência, a sua fé, mas eles agiam segundo a conveniência. Nossa, o rei Dario não poderia ser contrário a uma lei que ele promulgara. Herodes não poderia proteger João Batista, porque não era conveniente, e Pilatos não quis defender Jesus. Então eles, porque seguiam as suas conveniências, e não os seus princípios, e não os seus valores, a verdade, a justiça, a honestidade, não seguiam a sua fé, eles, usando aqui a imagem de Pilatos, eles lavaram as mãos. E diz então que o rei Dario mandou que Daniel fosse colocado na cova dos leões. Diz, ele tanto acreditava na inocência de Daniel, que diz que ele não dormiu aquela noite. Versículo 15, Daniel, capítulo 6, versículo 15. Ele se pôs a pensar de que maneira poderia salvar Daniel, mas não conseguiu. Versículo 17. Então o rei mandou trazer Daniel e lançá-lo à cova dos leões. O rei disse: que te salve esse Deus a quem veneras com tanta constância. Daniel lá foi colocado, e diz que no outro dia o rei, agitado, foi lá à cova, mandou retirar a pedra que tinha selado, e Daniel estava lá, vivo, sem nenhum arranhão. Diz aqui que, versículo 24, ao tirá-lo, não tinha nenhum arranhão, porque havia confiado no seu Deus. Pois bem, termina aqui. O rei então manda colocar naquela cova aqueles que haviam denunciado Daniel, e os leões comeram todos. Pois bem, Deus salvou Daniel das mãos de Dario e dos seus inimigos, os sátrapas, os governadores, os outros ministros. Mas quando nós olhamos, meus santos, para o evangelho de hoje, é um cenário bem diferente. São aqueles que creem em Deus perseguidos, aqueles que creem em Deus fugindo para as montanhas, fugindo para o mato, fugindo para os campos. Olha aqui, as mulheres grávidas, coitadas, ou aquelas que estiverem amamentando, coitadas, porque fugir com a barriga, ou fugir amamentando uma criança, a situação se torna ainda mais dolorosa. Diz aqui no Lucas
capítulo 21, versículo 24. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então todo este cenário de perseguição, de sofrimento, de tribulação, aqui está descrevendo a tribulação que acontecerá. Se nós aqui nos reportarmos tanto ao domingo de Cristo Rei, a homilia que eu fiz no domingo de Cristo Rei, como antes de ontem, no dia do bem-aventurado Marte, o padre Miguel Pró, aquele contexto em que os cristeiros no México, aqueles que eram fiéis a Cristo, eram mortos, padres que eram enforcados nas igrejas, mulheres que eram violadas, crianças que eram torturadas e mortas. E nós poderíamos nos perguntar, mas como? Ora Deus protege e ora parece que Deus não protege, porque em um contexto aqueles não são mortos, em outro contexto aqueles que creem em Cristo são mortos. Mas termina aqui o evangelho de hoje: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Quer dizer, São Lucas, o evangelista, ele termina o evangelho com uma frase cheia de esperança. Por quê? Porque ele sabe, e isso aqui é fé católica, que Deus não nos abandonará em meio à perseguição. Da mesma maneira que Deus não abandonou Daniel na sua provação, Deus também não nos abandonará na nossa provação. Mas, ora, a proteção de Deus se manifesta livrando-nos da provação, ora, a proteção de Deus se manifesta livrando-nos na provação. Isto é, ora, a proteção de Deus se manifesta evitando que o mal nos aconteça, ora, a proteção de Deus se manifesta protegendo-nos em meio à tribulação. No evangelho de ontem, ainda no capítulo 21 de São Lucas, nós ouvimos assim: naquele tempo sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Isto é, neste momento de perseguição, de sofrimento, Deus estará tão unido a nós, que nós não nos sentiremos abandonados, ao ponto de, mesmo em meio ao sofrimento, nós, como os cristeiros do México, nós seremos capazes de gritar: viva Cristo Rei! Nós, como os cristeiros do México, nós seremos capazes de caminhar para o nosso algoz, de caminhar para a nossa morte, sabendo que estamos sendo sustentados por Deus. E é verdade, o evangelho continua, que ele diz assim: quando isso acontecer, fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a vossa defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Isto é, Deus estará tão firmemente presente em nós, que aquele sofrimento exterior não nos abalará interiormente. Então, meus santos, é esta a nossa fé. Se Deus vai nos livrar dos sofrimentos, ou se Deus vai nos livrar nos sofrimentos, o importante é que Deus nos livrará. Se Deus estará conosco
impedindo que o mal aconteça, ou se Deus estará conosco em meio aos males da nossa vida, isso é o que nos importa. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma vez falando a respeito da barca agitada pelo vento, ela diz: o que importa é que Jesus esteja na barca. Se Ele estiver na barca, mesmo que o mar esteja agitado, eu estou tranquila, Ele está comigo. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, eu não temerei. Por quê? Porque o vale deixou de ser tenebroso e se tornou um vale claro, iluminado. Não, o vale continua tenebroso, mas eu não temerei, porque tu estás comigo. Meus irmãos, peçamos a nosso Senhor que Ele nos dê esta fé, porque às vezes nós queremos ter fé em Deus simplesmente quando as coisas acontecem de uma maneira agradável, simplesmente quando coisas agradáveis acontecem a nós. Mas o momento de nós darmos testemunho da nossa fé é quando coisas desagradáveis nos acontecem. E ali sim, em meio à dificuldade, em meio às lágrimas, em meio até mesmo à angústia física que possamos experimentar, no mais profundo do nosso coração, nós diremos: Deus está comigo, e ainda que eu passe pelo vale tenebroso, eu não temerei. Deus está comigo, e ainda que Ele permita que eu seja lançado na cova dos leões, mesmo que eu seja comido pelas feras, como muitos cristãos foram no período inicial. Vocês lembrem aqui dos cristãos de Santo Inácio de Antioquia, de Santas Perpétua e Felicidade, que foram mortos pelas feras, de tantos outros mártires que foram devorados pelas feras, mas Deus estava com eles, e eles caminhavam para o martírio, sabendo que Deus não os abandonaria, como de fato não os abandonou, como não abandonou os filhos, os 7 filhos daquela mulher, da viúva dos Macabeus, do livro dos Macabeus, que ela, ou melhor, os filhos juntamente com ela derramaram o seu sangue, mas ali sendo consolados e mantidos por Deus no martírio. Meus irmãos, manter a paz quando só existe calmaria ao nosso redor é normal. Estar agitado quando existe calmaria é loucura, é desequilíbrio. Se você está agitado quando só existe calmaria, você é o desequilibrado. Porque se tudo está calmo, a atitude normal é a calma. Mas permanecer calmo, inabalável, permanecer de pé aos pés da cruz, aí sim, meus irmãos, é um sinal da providência divina, da divina misericórdia que nos sustenta, mesmo em meio aos vales de sombra da nossa vida. Que Deus nos aumente a fé, para que nós possamos testemunhar o seu nome, quando as dificuldades nos visitarem a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.